Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Que bom, né? Poder retornar agora, depois desse descanso, valeu a pena, tanto para mim quanto para vocês, né? Vamos agora com toda a corda, tá? Turma do nono ano, vamos começar agora o capítulo 10. A gente vai falar de arte da arquitetura e urbanismo, tá? Vai da página 104 até a 117, tá? Podemos dizer que a história da arquitetura está diretamente ligada à evolução humana? A arquitetura passou a existir quando o homem começou a construir para se proteger de predadores e dos fenômenos naturais. E isso é verdade, né, gente? Eu até coloquei um pontinho de interrogação ali, mas não nem tem. Podemos dizer que isso é uma afirmação, né? Que realmente ela está ligada à evolução humana. O homem, sentindo a necessidade de se abrigar, ele começou a construção. A história da arquitetura na pré-história. Aí eu vinha fazendo um apanhado lá da antiguidade, para que a gente possa entender como que isso se iniciou. Mas vocês vão fazer um paralelo com a leitura do livro de vocês, tá bom? A abordagem de lá. A história da arquitetura começa na pré-história, mas propriamente no Neolítico, quando começam a surgir os primeiros monumentos e o homem começa a dominar a arte de trabalhar a pedra. Nessa época, é claro que a arquitetura está ligada ao conceito de abrigo, não só do frio, como também dos possíveis predadores. Aqui vemos as casas cavadas em grutas. Aqui, ó, vocês vão ver agora. Tá vendo? Então, o homem, para se proteger, ele começou as suas construções. Usando pedras que eram agrupadas, esses espaços tinham significados religiosos, formando recintos sagrados ou lugares de culto onde eram estudados os fenômenos celestes. São chamados atualmente de cromelaques, que se apresentam em forma de círculos simples, círculos duplos, retângulos e elipses. Eram espaços onde a tribo se encontrava, são como as praças modernas de hoje. Né? Então, eles faziam essa arquitetura monumental, porque são gigantescas. E ali eles faziam seus cultos, todos os seus rituais. Os daumes são construções que também fazem parte do período neolítico, aqui de mais perto para que vocês possam ver. Aí vimos na pré-história. Agora vamos lá dar uma passadinha, lógico que aqui eu não posso fazer todos os detalhamentos, né? Porque não posso detalhar tanto a arte toda, porque não há um tempo hábil para isso. Mas eu busquei em cada um para vocês poderem perceber a evolução da arquitetura, tá? Agora vamos lá para o Egito. É praticamente impossível falarmos da história da arquitetura sem mencionar os feitos, né, lá no Antigo Egito e suas grandes pirâmides. As construções mais importantes dessa época, principalmente as mais monumentais, eram dedicadas para refletir o poder dos deuses e dos seus faraós. Essas obras variavam entre pirâmides, templos e santuários. Aí a gente vai falar das pirâmides, é muito bonito, né, gente? E esse enigma, né, de como isso foi construído, que não tinha tanta tecnologia, pedra sobre pedra, né? Muito bonito, por sinal. Aí aqui nós temos o Egito. Mas também nós vamos falar da Grécia. Vamos lá para a Grécia? A história da arquitetura da Grécia Antiga começa lá por volta do século 8 a.C. Ela tirou muita inspiração no estilo jônico, coríntios e dórico. Quando a gente aprende a arte grega, a gente vê isso. Por mais que as obras arquitetônicas dos gregos
tinham fortes ligações com a mitologia e a religião da época, eles também deram bastante importância para a matemática e a razão, sempre contando com a fabulosa engenharia e simetria, cálculos e proporções matemáticas para que a obra demonstrasse uma sensação de grandeza e harmonia. Não é à toa que a filosofia ocidental começou na Grécia Antiga. Aí nós vemos aqui. Quando eu falei da parte jônica, dórica, né? São essas colunas. E o término da coluna, o início da coluna lá em cima, não, lá no caso é término, né? Que tem essa denominação. Depois eu trago no próximo slide para vocês a denominação todinha, tá? Aí nós vamos falar da arquitetura romana também. Olha só o caminho, né, da arquitetura. Como quase tudo na Roma antiga, a arquitetura romana também foi bastante influenciada pelos gregos. No entanto, suas obras também eram dedicadas ao espírito militar dos romanos e suas conquistas históricas, né, de maneiras inúmeras campanhas. A história da arquitetura romana possui muita utilidade, não sendo apenas a construção para fins religiosos e de estética, mas também para propósitos úteis, como, por exemplo, construções de aquedutos, né, onde passava a água, as termas, as pontes e até mesmo os esgotos. Os romanos também construíram templos, palácios, tribunais, arenas, igrejas e mosteiros. Apesar deles se espelharem em Roma, em Grécia, o romano também teve a sua arquitetura muito belíssima, né? Aqui, ó, quando eles falam da arquitetura grega, eles estão falando dessas colunas aqui, ó, tá vendo? Mas também tiveram outras coisas aqui também, outras visualizações. O estilo bizantino, né, que vai falar de toda a religiosidade, as igrejas grandiosas, que também tinham o estilo bizantino. O Impérios Grandiosos, vamos lá. O Império Romano sofreu muito com os períodos de crise econômica, corrupção, golpes, assassinatos de imperadores. Isso levou à desintegração do Império Romano e o repartiu em dois impérios, o Romano do Oriente e o Romano do Ocidente, né? Quando fala que ele sofreu o período de crise econômica, né, corrupção e golpes, me fez lembrar alguma coisa, não sei vocês, né? Vamos lá agora, deixa eu ver aqui. Onde que eu fui agora? Aí vem o estilo românico. Esse estilo românico é de uma arquitetura já vem medieval, surgiu nos séculos 11 e 13, junto com o surgimento da França e da Itália. Os modelos de arquitetura do estilo românico refletiam muito o pensamento do mundo católico cristão da época, o qual queria afastar a entrada de forças ruins dentro da construção. Por isso, as construções da igreja do estilo românico tinham como característica paredes de espessuras grossas, com pouca iluminação no seu interior e muitos planos horizontais. Eles acreditavam que quanto mais grossa a parede, o mal não ia entrar. Por isso nós temos essas belíssimas visualizações aqui de arquitetura, olha. Tá vendo? Então, pouca porta, só uma porta só, para o mal não penetrar. E assim nós vamos. Aí isso é o românico. Agora nós vamos ver o gótico, tá? A arquitetura gótica medieval surgiu na França lá pelo século XII, XV, já mais à frente, né? O estilo foi propagado pelos monges de ordem cister e nomeado assim pelos artistas italianos renascentistas, né? A arquitetura gótica se tornou predominante na França, na Inglaterra e na Alemanha. A arquitetura gótica se focou muito na construção de igrejas, catedrais, basílicas e mosteiros, sendo também conhecido como a arte das catedrais, que são imensas.
Algumas das principais características dessa arquitetura eram os planos verticais, construções altas e pontiagudas, para que a obra possa passar a ideia de aproximação divinos aos céus. Por exemplo, são diferente dessa que nós vimos anterior, elas tinham umas pontas. Por que isso? Porque quanto mais alto, mais próximo de Deus, né? Aí aqui tem figuras, mas as igrejas eram pontiagudas, a igreja gótica. Agora nós vamos falar da arquitetura da Idade Média. A história da arquitetura medieval era muito centralizada no teocentrismo, Deus, né? Isto é, colocar Deus como centro de tudo. Além disso, foi um período do feudalismo, ruralização da Europa e a época da cavalaria. Aí agora que nós vamos ver um visual dos castelos, né, medievais, das igrejas medievais, muito bonito, né? Aí, contraponto, vem a arquitetura renascentista. A história da arquitetura renascentista começou a ser desenvolvida no período do Renascimento Europeu, que começou século XIV e acabou lá para o século XVI. Ao contrário da Idade Média, o Renascimento se focava no ser humano como centro de tudo, chamado antropocentrismo, e buscou as aspirações nas artes clássicas greco-romano, né? Essa nova era na história da arquitetura, o classicismo, redescobertos, e o humanismo foram de grande ajuda para que os renascentistas criassem seu próprio estilo. Então, os renascentistas começaram a criar o seu próprio estilo, até se enquadrando lá dentro do humanismo, né? Se redescobrindo. Aí nós vamos ver aqui o Renascimento, tá? E fechando aqui com uma arquitetura moderna, né? A arquitetura moderna começou a predominar na história por boa parte do século XX e foi um conjunto de ideias que ocorreram naquele período. Antes da arquitetura moderna, a arquitetura era voltada mais para construções de igrejas, catedrais, palácios, casas da classe alta. Depois foi se modificando até chegar ao modernismo, né? O ferro, o vidro começou a ser evidenciado. Aí aqui nós temos a Torre Eiffel e terminando aqui nós vamos ver o que fazer, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão ler as páginas 104 e 105 e fazer o número 1. Fazer a pesquisa da página 107. Os alunos da aula do Zoom vamos discutir sobre a pesquisa em aula, tá? Pode fazer a 104 e a 105 comigo também. Importante, alunos que não participam do Zoom, pesquise e anote tudo no seu caderno de desenho. Coloque a data, pois iremos debater ao retornarmos, tá? E podemos fazer isso também numa aula, videoaula, se eu não vier com a aula do PowerPoint. Eu gosto do PowerPoint por causa da visualização. Tá legal? Façam essa busca no livro e aqui nesse PowerPoint, que isso vai enriquecer a matéria de vocês. Um grande abraço e até a nossa aula do Zoom, hein, pessoal? Por favor, apareçam lá, tá? Preciso de vocês.